Olá, alunos! O tema da nossa aula hoje vai ser uma revisão da apostila volume 1 com os principais tópicos que nós estudamos. O primeiro tópico que nós estudamos foi sobre a globalização. O que é a globalização? Globalização é a interação política, econômica, social entre os países. Lembrando que o processo de globalização começou lá no século XV, lá nas primeiras grandes navegações. Nós podemos dizer que ali foi o embrião de todo esse processo que nós estamos vivendo hoje. Hoje em dia, é possível se viver sem o mundo globalizado? Muito difícil, pois nossos produtos, as nossas influências musicais, estilo de roupa, a uma alimentação, nós temos muita influência de outros países, principalmente os países europeus e os Estados Unidos, que lançam para nós diariamente uma série de produtos e o consumo nesse mundo capitalista que nós estamos é muito grande. Faz com que essa engrenagem ela é muito difícil de ser quebrada. Vamos lá. Mas quando nós falamos de globalização, nós temos que entender que nem todo o globo, nem toda a população mundial, ela se encaixa. Temos algumas regiões, principalmente mais pobres, que não têm acesso a todas essas informações e principalmente o uso do computador ou do smartphone, que hoje em dia está mais fácil. O uso da internet faz com que as informações começam a circular pelas redes muito mais rápido, muito mais eficiente. Lembrando que antigamente, ou algum período atrás, eram poucos os lugares onde se tinha internet. Ou seja, se nós quiséssemos saber de trabalhar em algum assunto ou fazer algum trabalho, coisa parecida, nós tínhamos que fazer o que? Ir numa biblioteca. Hoje em dia a biblioteca está na palma da nossa mão. Nós podemos ter vários assuntos na palma da nossa mão. As informações muito mais rápidas, muito mais eficientes. Porém, tomem cuidado que nessas informações há muitas informações erradas. As chamadas fake news. E no mundo atual está disseminando falsas informações. Então prestem atenção. Vamos lá, continuando. E nós vimos que nesse processo de globalização aparece uma palavra que começou a ficar muito comum, que antigamente nós achávamos que era só nos países europeus, só nos Estados Unidos, só no Japão, mas não, ela está começando a aparecer aqui para nós, que é a chamada xenofobia, ou o preconceito contra coisas ou pessoas vindas do estrangeiro. Lembrando que essa xenofobia, ela só vai acontecer normalmente quando os países estão com a economia em queda, em crise. Porque quando a economia está bem, ou quando a economia está ótima, não há problema nenhum de eu ter na minha empresa uma pessoa vindo de outro país, não tem problema eu estar pagando salário mais baixo, e eu não me preocupo com a cultura dela. Mas quando a economia começa a afetar a mim diretamente, eu começo a dizer que a culpa é do imigrante, a culpa é do refugiado, a culpa sempre é do outro, nunca é minha. Então, tomem cuidado com isso. Isso é muito importante, principalmente nesse mundo globalizado. E nós vimos também que nesse processo todo, alguns países não estão mais de acordo, ou querem reduzir esse processo de globalização, ou essa interação, principalmente de informações. Lembrando que nós temos alguns países europeus que estão descontentes com todo esse processo. Primeiro, pelo número de turistas, a população local não tem mais uma vida tranquila, pois todo dia na sua cidade, na sua região, tem trânsito muito grande de turistas, e isso começa a piorar a qualidade de vida da população local. Nós também trabalhamos sobre demografia, que é o estudo das populações, ou a maneira de como a população está distribuída no seu continente. O primeiro continente que nós vamos trabalhar vai ser o continente europeu, o continente mais rico do mundo, grande influência em todo o globo, IDH alto, porém esse continente está passando por um processo que é o envelhecimento da população. Ou seja, a população do continente europeu
que precisa da mão de obra, ela está ficando envelhecida. Ou seja, em alguns países, o governo está incentivando os casais a terem mais filhos, pois os casais estão tendo poucos filhos e nós temos uma explicação para isso tudo, é a mulher no mercado de trabalho. A mulher no mercado de trabalho, ela tem uma importância social e econômica para todas as famílias. Ela não quer mais ter tantos filhos igual a avó dela teve, porque ela quer primeiro estudar, ela quer primeiro estar bem financeiramente, ter a sua profissão, sem depender do marido. Então isso faz com que as famílias estejam começando a ficar cada vez menores. E o que o continente europeu faz? Como está faltando mão de obra no seu país, eles vão ter que pegar de outros países. Porém, no primeiro momento, tudo é aceito. Vai se passando o tempo, eles começam a ver que há muito imigrante na população local e eles têm medo de perder a identidade. Então eles começam a marginalizar, pagar salários muito abaixo do mercado e não dar o valor necessário para que essa população continue ajudando no seu continente. Nós temos um país que merece destaque, que é a Grécia. A Grécia, ela não tem uma economia muito boa para entrar na União Europeia, mas ela entra e logo em seguida já dá uma crise. Tendo uma crise no país grego, o governo é chamado pelo Banco da União Europeia, dizendo para eles que eles vão ter que fazer uma série de medidas para continuar no bloco. E uma dessas medidas é aumentar a pessoa trabalhar, ou seja, aposentadoria, e cortar certos programas que o governo ajudava a população. Então, a população, vendo que isso tudo está sendo prejudicial a ela, ela vai para as ruas protestarem contra essas medidas que o governo grego tomou. Ou seja, o governo grego ele teve que tomar para continuar na União Europeia e também para ele mostrar para a população que quem comanda era ele. Porém, ele esqueceu de quem elege e quem vota é a população. Então, na Grécia, até hoje, isso não está bem resolvido. Há uma tensão muito grande entre o governo e a população local. O continente da Ásia, nós podemos dizer que é o continente onde tem o maior número de habitantes do planeta. A diversidade cultural daquela população é muito grande. Porém, nós temos alguns problemas relacionados à infraestrutura e ao social. Vamos lá. China e Índia, os países mais populosos do mundo, assim como eles são tão populosos, também têm sérios problemas de infraestrutura, principalmente em relação ao social, às pessoas. Fala um pouquinho da China. A China é o país mais populoso do mundo, possui um governo misto, ou seja, para a população local, ele é socialista. Para o mercado externo, ele é capitalista. Então, é uma mistura dos dois. A China, em 1979, ela instituiu a política do filho único. Ou seja, em algumas classes sociais, poderia-se ter somente um filho. O que aconteceu? Em 2015, essa lei foi abolida porque começou a faltar mão de obra para as empresas chinesas. Então, elas tiveram que abdicar. E lembrando que muitas vezes essas regras não eram cumpridas. Ou seja, no interior, como precisava-se de mais mão de obra, essa regra não era cumprida integralmente. E nós temos a Índia, outro país do continente asiático, com sérios problemas sociais, econômicos, e tem a cultura milenar muito ligada aos deuses. E nós temos entre a Índia e a China um país chamado Butão. Olha que interessante, esse país
ele resolveu fazer um índice de felicidade. O príncipe, ele instituiu, pediu para a população dizer se era feliz ou não era. É o país mais feliz do mundo. Foi declarado o país mais feliz do mundo. Olha, mas e uma coisa interessante. O país mais feliz do mundo teve escravidão até o século XIX. Então, não deu para entender como que foi dessa maneira, ou essa maneira, que o governo do Butão instituiu como ser o país mais feliz do mundo. Já a Oceania, que é formada por várias ilhas, e nós temos os três principais, que é a Austrália, Papua Nova Guiné e Nova Zelândia, tem uma característica completamente diferente. Ou seja, foi o último país a ser descoberto, por isso é chamado Novíssimo Mundo, e as relações entre eles são muito mais próximas, pois eles têm ancestrais entre eles em comum. Lembrando que a Austrália corresponde a praticamente 90% de toda aquela área da Oceania. Assim como nós tínhamos os indígenas como a população local, lá no continente da Oceania também nós temos os aborígenes, os maoris e os papuas. Ou seja, cada um tenta manter a sua tradição nesse mundo globalizado, sendo que alguns governos estão fazendo alguns projetos para conseguir manter viva toda essa tradição local, porque eles são muitas vezes discriminados nos grandes centros urbanos ou até mesmo não são valorizados como os povos nativos do país. Sobre as correntes migratórias no continente da Europa, nós podemos dizer que são deslocamentos populacionais de indivíduos ou de um grupo de indivíduos em busca de segurança, emprego, saúde. Faz com que essas pessoas que por algum motivo elas saem do seu país para outro e eles buscam países relativamente ricos para buscar uma nova oportunidade da vida. Então, eles preferem ir para os países europeus por toda uma infraestrutura que eles têm pronta. E sendo muito assim mais fácil eles conseguirem sobreviver. Lembrando que eles estão saindo do país deles, muitas vezes é por desastres naturais, às vezes é por guerras, e não deve ser fácil largar toda a sua família, seus amigos, e ir em busca de outro país, para outro país. E lembrando que muitas vezes eles saem do continente africano para o europeu. E nós vimos que são barcos extremamente precários, uma quantidade muito grande de pessoas, sem segurança alguma, em busca de um sonho, de uma vida melhor. E nós temos as chamadas migrações de cérebro. O que são migrações de cérebro? São pessoas que têm um desenvolvimento intelectual muito acima da média da população local. Essas migrações de cérebro, elas acontecem principalmente por países ricos e empresas que vão em institutos de pesquisa e universidades, começam a monitorar os melhores alunos que têm as melhores notas e dão para eles um alto salário e um laboratório de primeiro mundo, fazendo com que esses alunos saiam dos seus países e vão para outros países para a produção de produtos e de tecnologia, que muitas vezes o país de origem não tem condições de fazer. E sem contar também que depois eles conseguem vender esses produtos para o mundo. Então, esse projeto de migrações de cérebro, ele acontece no mundo inteiro. E principalmente em países pobres. Essas empresas vêm e recrutam os melhores funcionários. Ou as pessoas que são mais capacitadas para eles, naquele momento. Alunos, estudem, façam as atividades. Se tiver dúvida, pode mandar via mentor para o professor, não pode mandar um WhatsApp que o professor irá responder. O professor está morrendo de saudade de vocês, não veio a hora disso tudo acabar, para nós termos a nossa vida voltar ao normal. E cuide-se.